meus nerds de fermento, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Opa! Mais um vídeo não. Para o segundo vídeo do canal. Yeah! 2021. Oxi. Caraca, que cara é essa? 2021, trazendo a conclusão de Petros Logos, inimigos da humanidade. Vou chorar que nem neném agora. Não bota o neném na edição, editor. Pelo amor de Deus, não me envergonha. Não me faz passar vergonha. Vamos lá, direto ao ponto já vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, ativar as notificações, deixar aquele like incrível que ajuda muito o vídeo a ser recomendado pelo YouTube inteiro, porque esse YouTube aqui é um mundo grande de várias pessoas, então vocês já entenderam. Compartilhem, tá? Porque assim, ó, além de vocês estarem compartilhando, curtindo, se inscrevendo, cada vez mais os vídeos vão ganhando mais views. No caso ontem, eu sei que já faz um tempo que pegou, que aconteceu isso, mas ontem a gente descobriu um dos primeiros vídeos do canal, Moana, ele já está com 1.244 visualizações. Até esse momento. Até esse momento, agora, calma. É o momento que eu estou falando, não verifiquei novamente, eu verifiquei isso essa madrugada. Mas esse vídeo vai sair lá na semana que vem, então pode ainda... Sim, pode, com certeza. Por isso que eu digo, até esse momento tem 1.200. Então a gente pede pra vocês, continuem assistindo, continuem dando views, continuem recomendando, divulgando nossos vídeos pra todo mundo, ok? E se você chegou aqui nessa conclusão do Petros Logos e não viu os outros 2 vídeos anteriores de todo o início dessa saga, esse segundo volume dele, volta aqui, ó, aqui em cima, tá? E depois vem pra esse vídeo aqui pra você entender todo o final. Continuando a história, o Petros, como eu já havia dito aqui pra vocês, acho que já no vídeo anterior, lá no ano passado, é meio surreal falar isso, mas o Petros, ele começou a ter uma determinação diferente, além da sua real missão. A sua determinação nova era voltar ao reino de Cosmos e tomar o trono, não de uma forma violenta e sangrenta, porque é isso que ele não semeia por aí, algo assim, sabe? Eu não encontrei a palavra certa. Nessa volta da parte final de Petros Logos, ele começa a falar pros amigos dele, pra Natila, que é a namorada, pro mestre dele, que é o Malthus, que, tipo, ele tá super determinado a seguir pro reino de Cosmos, a tomar o trono dele, a fazer justiça, fazer que o reino seja um reino de justiça. Só que, se eles não quiserem, eles não precisam acompanhar ele. Tipo, ele vai passar por muitos perigos. Até ele chega a falar pra Natila que ela tá livre pra escolher ou ir em busca de um homem melhor pra ela, um homem que não ofereça riscos à vida dela ou à vida do próprio homem. Enfim, um homem que não seja um Petros Logos da vida. Só que, é claro, ela fica bem revoltada, os dois discutem, ele também compra briga com os amigos. E no fim das contas, a Natila, ela toma a decisão de: Eu tô contigo ficarei, contigo morrerei. Depois dessa decisão que ela toma e tudo mais, os amigos se juntam a ela. Que tipo aquele negócio, né? Natila falou, tá falado. Ela tem que dar ordem pros amigos seguir, tá ligado? Tipo, eles não tomam iniciativa. O Petros e a Natila são grandes líderes pros seus amigos. E a partir desse momento que ela se reúne ao Petros, os amigos também se reúnem a ele. E eles seguem caminho até o Palácio de Cosmos. No meio do caminho, eles vão pro Vale da Esperança, que é um local que devia ser extremamente feliz, que a população devia ser muito feliz, porque tem uma grande produção de grãos, acho que é trigo, enfim, N produções que eles usavam naquela época para poder fazer os seus produtos alimentícios. Eles estão quase como se o povo estivesse se preparando para uma rebelião, porque eles não aguentam mais os impostos altos. E também, quando o Petros chega lá, o líder dos camponeses ali, ele tá sendo açoitado pelos soldados, porque ele acabou dizendo: não tem como a gente dar pra vocês duas sacas de grãos e a gente vai ficar só com uma. A gente tem famílias pra alimentar, sustentar muita gente. E o soldado vê isso como uma afronta e começa a açoitar o camponês, até que o Petros chega e interrompe isso e manda que os soldados vão embora com o recado dele que ele está chegando no reino. O povo fica todo feliz, realmente vê quem é Petros, que o mito era verdade, etc. Porque por todo o reino ali de Cosmos ele é um mito. Justamente na noite daquele mesmo dia, quando eles estão sentados à fogueira, festejando, descansando, se alimentando, a Nath, ela tem uma surpresa. Ela começa a falar do pai dela, que foi retirado de perto dela quando ela era pequena. Ele também era um líder de camponeses. E aí, devido a questão de ele reclamar dos altos impostos, naquela época, quem reclamava era super corajoso, sabe? Ele tava reclamando
dos altos impostos, e aí o soldado acabou levando ele pra Câmara dos Loucos, eu acho. E também pelo fato que ele tava com depressão. A Nath, ela tá ali contando sobre tudo que aconteceu, a triste infância dela sem o pai dela, até que a 10 passos dela, um senhor barbudo, cabelos grisalhos, etc. Eu não sei o que ele fala exatamente. Na hora, a Nath, ela reconhece a voz dele e vê que é o pai dela, o Dantos. Na hora, eles têm um grande reencontro. Ela chora bastante, ele também chora. E depois disso, no dia seguinte, eles acabam partindo, porque eles precisam continuar a missão. E ela só não leva o pai dela pra ele não correr risco de morrer, até porque se ele chegar lá no Reino de Cosmos, ele ainda vai ser um alvo e o pessoal fica tipo, não sou ex-prisioneiro, Aí ela também conta sobre a questão do Smart, aquela criança mutante que ela e o Petrus adotaram. Enquanto isso, eles chegam ao Vale do Sol. Só que antes de adentrarem ali, o Petrus, ele sente que tem algo de errado. Então ele começa a observar, estudar o local, até que o exército de Cosmos aparece. Só que não é apenas os soldados. O Lexus, que é o irmão dele, terríveis, supérios, brutos, e o pai dele, o Rei Apollo. Ele não age com violência, ele apenas bota junto de si uma arma que ele tem ali, mas não é uma arma, balas, etc. É uma arma laser, que ela... Eu não sei exatamente explicar pra vocês, é algo a laser, só que dá um choque ali no pessoal. Ele usa essa arma enquanto ele tá dialogando com o pai dele, e ele começa a querer montar um acordo, um contrato. Uma dessas cláusulas do contrato é prender o irmão dele, que já fez muita coisa contra o reino, que o pai dele já não mandava mais no reino, já não era mais o rei. Sim, o próprio Lexus falou isso, dá pra gente perceber que o Lexus ia falar isso uma hora ou outra, porque é o filho rebelde, não é o Petrus que é o filho rebelde, é ele que é o filho rebelde. Garantir a liberdade dos escravos, dos mutantes, garantir vida pra eles e não extinguir eles, como tava nos planos do reino. Os planos do reino, né? O rei, ele aceita também abdicar do seu trono pra botar Petrus no trono dele, porque entre a conversa deles, o Apollo realmente viu que o Petrus precisava ser rei e que o irmão dele não merecia o trono. Seguiram pro palácio. Tá muito bom pra ser verdade tudo isso. Tá muito fácil pra ser verdade. Eles chegam lá, estão ali se acostumando com o palácio. A Nath, ela tá assustada porque ela sabe que os nobres não vão aceitar assim tão fácil uma plebeia / camponesa casar com um príncipe, né? Que é sangue azul, não sei se entendem, né? Chega um momento em que o Petrus, ele fica todo agoniado porque o pai dele encurrala ele e diz: você tem que escolher, não pode ser a Náttila, você tem que escolher sua esposa pra gente poder fazer a coroação de princesa dela e depois de vocês se casarem. Vem o rei de Antares, o rei de Andraus, inúmeros reis, maltos na verdade. Ele decidiu dar uma ideia pro rei Apollo, que era fazer um concurso onde todas as pretendentes, elas tinham que escrever um poema sobre o reino. E a Náttila, ela tava totalmente desanimada porque ela sabia que não ia ser tão fácil e que, tipo, entre ela e todas as pretendentes ali, era mais fácil uma das meninas ali ser a esposa do Petrus e não ela. Então ela acaba saindo do palácio. Graças a Deus, o Petrus consegue chegar a tempo de trazê-la de volta pro palácio quando ele sabe da ideia do concurso. E aí, chegando no dia, elas recebem cada uma folha e uma caneta, só que o Terríveos, presta atenção nisso, o Terríveos, ele vai literalmente entregar pra ela uma caneta em papel. Cada uma vai pro seu aposento pra escrever o seu poema, se concentrar e escrever. A pretendente, ela tem que ser 100% sincera no que ela vai falar. Não pode mentir, não pode ser falso, não pode trair sua consciência. Afeta mais a Náttila, porque ela é uma pessoa mais, né, ligada, sabe? As outras são tipo, eu só quero reino, eu só quero luxo, eu só quero ser rainha, só quero título. Quando ela tá lá no aposento dela, quem aparece? O Sombra e o Piratos. Eles acabam conversando, pensa junto com eles numa grande ideia. Naquele instante, um soldado percebe o burburinho e eles conseguem fugir do aposento dela, porque o soldado chega dizendo que quer fazer uma... Isso. Chega na hora de ver os poemas, ali, que é tipo uma canção. Ela é cantada 2 vezes, eu acho, pela Náttila durante esse livro todo. E nesse momento do poema, acaba sendo remendada, sabe? Com as palavras sobre o reino de Cosmos. Nessa hora o Petrus fica tipo... é a Náttila. Tenho certeza que é a Náttila. Depois o Terríveos vai lá, tira uma folhinha. A folha é totalmente branca. E ele começa a humilhar, dizendo que provavelmente a pretendente era uma analfabeta. Até que eles chegam na vencedora, que é a filha do rei de Antares, Sofia. Deixa o Petrus de coração partido, a Náttila desesperada, tipo, pra ela, eu já sabia que eu não ia conseguir ganhar esse concurso, já sabia que não ia dar certo.
Então ela já tá ali se conformando. E isso deixa o Petrus um pouco revoltado, ele quase ataca o irmão dele, porque o irmão dele era pra estar na cela e tá ali, né, sobre o olhar e a vigia de 2 soldados. Até que quando o rei Apolo tá pra coroar a Sofia como princesa de Cosmos, pra logo depois eles se casarem, ele volta atrás e pede pro Terríveos pra olhar o papelzinho em branco. Ele olha, não tem mancha de nada, de tinta, nada. Mas tem uma mancha em especial, tem umas sujeirinhas ali em especial. Lágrimas. Terríveos entregou pra Nátila uma caneta sem tinta, pra ela não ter como escrever. E também tinha a regra que, se a caneta falhasse e se desse problema, não podia pegar outra caneta. Ou seja, ela foi super fiel às regras do concurso. E isso só deu chances pra ela, tanto que o rei Apolo voltou atrás da decisão e considerou ela vencedora. E ela tava tipo, pasma, nem conseguia acreditar. E a questão da canção, o Terríveos, ele roubou a canção da Nátila pra essa menina. A Nátila foi coroada princesa, depois disso ela e o Petrus foram até o Monumento das Lamentações. Ela acabou vendo partes do mundo que é hoje, né, pra gente. Ali, pedaços da Torre Eiffel, da Estátua da Liberdade. Até que ela fez a pergunta, tá, e quem construiu esse monumento? Ele fala que o Malthus revelou pra ele que foi o Conselho do Império. Até que ele se lembra. Conselho do Império, Floresta dos Fantasmas Loucos. Toda a ligação, porque o Conselho do Império, o Malthus já tinha falado sobre isso lá no primeiro livro, no Guardião do Tempo. E agora ele se ligou que tem alguma ligação entre o Conselho do Império e Fantasmas Loucos, a Floresta dos Fantasmas Loucos, que era onde vivem as pessoas que sofreram pela questão de serem cobaias sem consentimento. E aí ele começa a desconfiar da certa ligação que tem aí. Os dois se casam em menos de um mês, porque o rei também não queria causar divergências, porque se demorasse muito, podia ser que os nobres começassem a causar divergências, rebeliões, guerras, etc. Um monte de coisa. E depois do casamento, no dia seguinte, eles vão viajar pra uma casa de campo do rei Apolo. Quando eles estão saindo, com a carruagem a caminho da casa de campo, aparecem aeronaves. O povo ali do reino, tipo... Que? Não existem aeronaves, a gente tá no tempo, tipo, um tempo em que o mundo ainda tá se fazendo, ainda tá se construindo. O Lexus, ele pergunta uma coisa pro rei, e aí nesse momento que o rei responde ele pergunta se o casamento do Petrus e da Nátila foi uma farsa. E em seguida, o Petrus começa a atacar as aeronaves, só que ele não consegue, ele é preso, tanto ele quanto a Nátila. Eles vão pra esse laboratório que é na Cordilheira. Lembra quando eu falei da Cordilheira, da mãe do Petrus estar lá? Sim, ela tá lá. O Petrus, depois de um tempo, ele acorda, ele começa a tentar fugir, ele vê a mãe dele, depois ele vê o pai dele, aí vocês ficam tipo... Ah, mas o pai dele não se despediu dele? O Conselho do Império tava todo esse tempo de história e observando o Petrus em tudo que ele fazia, todas as decisões que ele tomava. E aí, depois que o rei decidiu dar a bênção do casamento da Nátila e do Petrus, o Conselho do Império resolveu substituir o pai do Petrus. Deixou lá uma pessoa mais fria. Agora, a missão do Petrus é libertar seus familiares, porque até a Nátila tá lá. Tanto que quando ele volta com o Malthus pro reino, ele consegue salvar o Smart, que é o filho dele. E os amigos dele estão sendo atacados também pelas aeronaves. E também ele descobre a questão do Homo sapiens, que até tipo, eu cheguei a comentar quando eu estava lendo o livro com a produção, que o livro não respondeu nada sobre a questão de Homo sapiens, sobre a questão de como é que o Petrus conseguiu salvar o mundo. Mas é todo um gancho para um possível terceiro volume do Augusto Curry. É tudo um gancho. Porque ainda o Petrus precisa salvar a família dele desse laboratório e ele precisa derrotar o Opus, que é o líder do conselho, que várias vezes chama ele de filho, né, sendo que isso irrita ele muitas vezes. Parece o Tony Stark falando com o Ultron. Ah, esse papai fica triste. Vai partir o coração do papai. E também ele tem que derrotar o Homo sapiens, que no caso, né, o Opus e todo o exército dele ali do Conselho do Império. Bom, gente, a gente terminou esse livro com um belo gancho, essa história com um final assim que ficou ali tipo, gostinho de quero mais. A gente espera que logo o Augusto Curry ele consiga publicar esse terceiro livro. Quero correr atrás de informações sobre isso e informar vocês, tá? Que faça um filme do primeiro livro de uma vez. Também, porque é prometido também, tá numa das capas, não sei se é do Inimigos da Humanidade ou do Guardião do Olimpo. Do Olimpo. Guardião do Tempo. Tirou 2 livros? Mas enfim, galera, é isso. Um beijo pra vocês. Se inscrevam, ativem as notificações, deixa o like.
E semana que vem já começamos uma nova aventura. Dessa vez, grega. Acho que foi tipo... Um gancho. Tchau, gente!